Olá, turma, tudo bem com vocês? Na segunda-feira eu pedi a vocês, solicitei a resolução das atividades do livro de língua portuguesa, páginas 200 a 205, para hoje, dia 19/8. Então vamos fazer a nossa correção. A atividade é sobre substantivo, uma classe de palavras que nós já conhecemos, nós voltamos a ver agora pelo livro de língua portuguesa, tá bom? E agora nós vamos fazer a correção dessas atividades. Vamos lá? Prática linguística, página 200. Questão número 1. Leia a tirinha a seguir. Café, a prova de português vai ser a prova. Não sei o que é substantivo concreto e abstrato. Fácil, Luísa. A professora Norma diz que substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, manjo é abstrato? A gente não toca em um manjo. Toca sim, pode tocar. A compreensão da tirinha depende da leitura conjunta do texto não verbal e do texto verbal. Nós sabemos que é uma linguagem mista na tirinha, né? As imagens e a escrita, né? A linguagem verbal. Pensando nisso, explique por que a letra A foi escrita maiúscula no primeiro balão. Pessoal, vai ser a prova. Está dando ênfase aí, né? Está chamando a atenção. Vez ou outra nós falamos isso, né? Nossa, esse Natal não vai ser apenas o Natal, vai ser o Natal. Ou o jogo, né? Este é o jogo do ano, enfim. Nós utilizamos isso sempre para chamar a atenção, dar ênfase, né? Ali no caso, que a prova vai ser muito complicada, né? Muito difícil, vai ser a prova. O gabarito vai nos dizer o seguinte: a letra A foi grafada maiúscula para chamar propositalmente a atenção do leitor. A compreensão do texto nos permite compreender que a prova da professora Norma seria muito difícil. É uma redundância aqui, né? A compreensão do texto nos permite compreender que a prova da professora Norma seria muito difícil. Porque quando nós falamos, né, nós usamos essa expressão, a prova ou o jogo, nós damos uma força maior, né, uma tonicidade maior. Vai ser a prova. Ali foi representado pelo A maiúsculo, tá bom? Então, foi utilizado ali propositalmente para dar ênfase, porque a prova será muito difícil. B. O humor da tirinha ocorre devido a uma compreensão equivocada de Café a respeito da diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. De acordo com a definição que estudamos neste capítulo, porque essa compreensão estava equivocada. Nós sabemos que nós não podemos dizer, nós não podemos classificar aí o substantivo concreto e abstrato como concreto aquilo que eu toco e o abstrato aquilo que eu não toco. O conceito, né, o significado correto é que concreto é aquilo que tem existência própria, sendo algo imaginário ou não, e abstrato é aquilo que depende de algo para existir. O anjo é uma figura, é um ser, uma substância imaginária, porém é um substantivo concreto, o anjo. O anjo não depende de nada para existir, né? Então, ele é um ser cujo nome é um substantivo concreto e não abstrato. Então vamos lá, porque de acordo com a definição que estudamos, o substantivo anjo é concreto, uma vez que teria existência independente, né? Então é um ser imaginário, porém na imaginação, no mundo da imaginação, ele é um ser que tem independência, a sua existência é independente, tá bom? 2. É importante perceber que os substantivos apresentam um conteúdo significativo que pode veicular opinião. Por isso, utilizar substantivos não é uma atividade aleatória, mas um empreendimento intencional e argumentativo. Então vamos lá. O que isso quer dizer antes de nós passarmos aqui para o restante da questão?
está falando que quando nós nomeamos, quando nós utilizamos determinados substantivos, nós estamos expressando a nossa opinião. Então, a escolha dos substantivos servem para demonstrar opinião, para o empreendimento intencional, né, da intenção ali comunicativa e argumentativa, tá bom? E quando eu argumento, eu defendo um ponto de vista, né? Então, os exemplos abaixo foram manchetes de jornais, e as manchetes de jornais são ótimas para nós identificarmos isso. Observe: manifestantes queimam mais de 30 carros em protesto na França. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Utilizar manifestantes ou vândalos não é aleatório, mas sim revelador do posicionamento do autor, indivíduo ou instituição, em relação ao evento reportado, além da realização de ações como legitimar ou deslegitimar a situação relatada. Qual das manchetes é contra o movimento? Pessoal, observem. Manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Qual desses termos aqui, qual desses nomes foi utilizado com a intenção de ir contra manifestantes ou vândalos? Quando eu penso em manifestantes, são aqueles que estão em uma reunião, uma manifestação, para manifestar a opinião. Eu não tenho uma carga pejorativa, tão pejorativa assim. Agora, vândalos, nós já pensamos em criminosos, aqueles que estão ali para vandalizar, para destruir, brigar, enfim. Então, vândalos têm um peso maior, um peso de discordância aí da ideia, né, do ocorrido. Então, a manchete 2, pois identifica os manifestantes como vândalos, um substantivo menos neutro que manifestantes. Manifestantes, como eu disse, é mais neutro, né? Não tem essa pejoratividade, essa negatividade, ok? Outro texto aqui. Em 2008, celebrou-se o centenário de morte do escritor Machado de Assis, considerado por boa parte da crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. As questões a seguir são relativas ao texto abaixo, de Ronaldo Bressani. Uns oclinhos no meio do caminho. Não adianta fugir. Para onde você olhar, tem o Machado atravessando a literatura brasileira, principalmente neste ano de 2008, quando é lembrado pelo centenário de sua morte. Os indefectíveis oclinhos do bruxo do Cosme Velho serão vistos por toda parte. Essas lentes não deixavam passar nada. Os costumes, os preconceitos, a moral, a falta de moral, a elite e a ralé, a classe média e a mediocridade reinante, os grandes sonhos e os pequenos pecados de uma nação que recém descobria uma florescente cultura, porém ainda encobria a feia mancha da escravidão. Tudo foi visto e revisto e previsto pelos oclinhos de Joaquim Maria, nascido em um humilde morro do Rio de Janeiro e morto em Panteão Literário Nacional, o discreto Machado de Assis é a exceção que concebe a regra. Mesmo tímido, gago e epiléptico, um mulato que na miúda era um ruído no meio de uma elite branca metida à europeia. O sujeito fez a diferença. Desde sempre percebido por seus pares como gênio, passeou por todos os gênios literários. Não brilhou tanto na poesia e no teatro, na crônica, no conto e no romance, entretanto, foi além de mestre, um inventor.
Machado é a prova de que a ironia pode ser solidária e que a negatividade pode ser fonte inesgotável de generosidade e prazer. Quem tiver olhos para ver, que use seus óculos e divirta-se. Vamos lá. 3. Colégio de aplicação. De acordo com o texto de Bressani, pode-se afirmar que Machado de Assis morreu completamente desconhecido. O escritor quase não produziu obra de poesia e teatro. Os melhores textos de Machado estão na crônica, no conto e no romance. Ou D. Machado de Assis, por solidariedade, evita usar ironia em sua obra. Não. Primeiro aqui, ó, Machado de Assis morreu completamente desconhecido. Não mesmo. Lá no texto nós vimos lá que ele se destacou, né? Então ele foi conhecido sim. Ele não morreu completamente desconhecido. B. O escritor quase não produziu obra de poesia e teatro. Não, ele produziu, mas ele se destacou pela crônica, conto e romance, que é a nossa terceira opção aqui, a C. Os melhores textos de Machado estão na crônica, no conto e no romance. Ok, é essa a questão. D. Machado de Assis, por solidariedade, evita usar ironia em sua obra. Não mesmo, ele utilizava sim a ironia. 4. Marque V para afirmações verdadeiras ou F para afirmações falsas. A. O autor Ronaldo Bressani emite opiniões sobre a obra de Machado de Assis, o que se verifica no uso de expressões como indefectíveis óculos e o sujeito fez a diferença. Sim, nós podemos ver que ele engrandece em Machado de Assis, né? Então ele omite sim opiniões. Nós podemos ver que ele admira Machado de Assis, que a visão dele era única, era uma visão crítica, inovadora naquele período. Então nós conseguimos identificar isso sim. Então V de verdadeiro. B. A palavra óculos não existe na língua portuguesa, por isso o texto não faz sentido? Errado, né, pessoal? Nós temos aí o diminutivo de óculos, óculos. Falso. C. A palavra óculos, usada como diminutivo de óculos, expressa uma conotação de afetividade? Corretíssimo. Nós vimos, ao revisarmos aí o grau do substantivo, que o diminutivo, ele é utilizado diversas vezes por questões de afetividade, carinho, certo? Então aqui nós temos a prova disso, um exemplo disso. Então fica VFV. 5. Essas lentes não deixavam passar nada. Primeiro parágrafo. Nesse trecho do texto ocorrem duas figuras de linguagem muito interessantes: a metonímia e a hipérbole. Explique. Pessoal, ocorre a metonímia porque as lentes que não deixavam passar nada, nós temos aí o objeto, né, pela pessoa, né? O autor diz que as lentes viam tudo. Na verdade, não eram elas que viam, era o escritor. Então, há aí a troca, né, do objeto pela pessoa. Então, não eram as lentes que não deixavam passar nada. E nós tínhamos também a hipérbole. A hipérbole é marcada pelo exagero, quer dizer que não deixava passar nada. Não, né? Isso é muito exagerado, mas porque ele era muito observador, então ele via muita coisa. Então, não deixar passar nada é um exagero. Por isso que é o uso da hipérbole. Então, a metonímia se dá quando o autor diz que as lentes viam tudo, sendo que, na verdade, quem via era o escritor Machado de Assis, que usava as lentes, né? Que as usava. E a hipérbole está no exagero, ok? De dizer que as lentes não deixavam passar nada, tá bom? As lentes viam tudo, metonímia. 6. No primeiro parágrafo, o autor fez a seguinte declaração: para onde você olhar, tem um Machado atravessando a literatura brasileira. O que ele quis dizer com essa declaração? Observe.
O Machado de Assis, como nós podemos ver aqui, até na questão anterior, né, essas lentes não deixavam passar nada, ele tinha um olhar aguçado, né? Então ele captou todos os detalhes da sociedade brasileira de sua época e que ainda estão presentes nos dias de hoje. Então ele tratou de assuntos que estavam presentes naquela época em que ele viveu, que ele retratou, que ele fez referência, e que hoje em dia também. Por isso que onde nós perpassamos aí o olhar, nós encontramos um pouquinho de Machado de Assis, porque ele foi um artista completo, a obra dele é completa, tá bom? Então, o Machado de Assis captou todos os detalhes da sociedade brasileira de sua época que estão presentes nos dias de hoje também. 7. O primeiro parágrafo termina com a seguinte frase: tudo foi visto e revisto e previsto pelos óculos de Joaquim Maria. Sobre essa frase, analise as questões a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. A. Não é possível saber quem é esse Joaquim Maria. Pessoal, é impossível saber quem é esse Joaquim Maria? Ao lermos, nós sabemos que é Machado de Assis, né? Então, essa informação é falsa. B. Joaquim Maria é o bruxo do Cosme Velho. Ele chama Machado de Assis de bruxo do Cosme Velho, em uma parte lá do texto. Se Joaquim Maria é Machado de Assis e o bruxo de Cosme Velho é Machado de Assis, então ambos são Machado de Assis, né? Então, sim, Joaquim Maria é bruxo do Cosme Velho. Verdadeiro. C. Enquanto Joaquim é um substantivo próprio, Maria é um substantivo comum? Não mesmo, Maria também é um substantivo comum, é um substantivo próprio, perdão. Comum são aqueles substantivos que designam de maneira geral. Joaquim, Maria, João, Machado de Assis são nomes que estão fazendo referência a alguém particular, né? São nomes próprios, substantivos próprios. Então está errado por isso. F de falso. D. Joaquim e Maria são nomes próprios. Agora sim, verdadeiro. Letra E. Joaquim e Maria são nomes de pessoas, por isso podem ser escritos tanto com letra inicial maiúscula quanto com inicial minúscula. Errado. Substantivo próprio, nomes de pessoas são iniciados com letra maiúscula. Então, falso. F de falso. F. A sequência visto, revisto e previsto indica que realmente Machado de Assis escrevia sobre tudo o que envolvia a sociedade de sua época. Sim, né? Estava ali reafirmando, ó, foi visto, revisto e previsto. Tá bom? Então, V de verdadeiro. Sequência. FV, FV, FV. 8. No dia a dia, acabamos atribuindo outros significados aos substantivos coletivos, de acordo com a ideia que apresentam. Nos exemplos abaixo, explique o que realmente se quis dizer com as palavras destacadas. Vamos lá. Meu avô Amaro tem um verdadeiro acervo de boas histórias. Bem, substantivos coletivos. Nós sabemos aí que os substantivos coletivos são aqueles que tratam da coletividade, né? De objetos, de animais, enfim. Conjunto, né? De objetos, de animais. Então, vamos lá. Meu avô Amaro tem um verdadeiro acervo de boas histórias. Quer dizer que ele tem muitas histórias, né? Ele sabe muitas histórias e conta muitas histórias. Então, acervo aqui quer dizer muitas histórias. B. B. Como cheguei muito tarde, meu pai abriu a porta com uma alcateia. Alcateia, que no caso quer dizer muitas reclamações. Ele abriu nervoso, né? Como cheguei muito tarde, meu pai abriu a porta com uma alcateia. Nós ouvimos muito aí também com muitas pedras na mão, né? Tem essa relação aí, ó. Tem muitas reclamações, né?
C. Meus arrependimentos são uma bagagem que devo carregar por toda a vida, né? Um peso na consciência, né? Meus arrependimentos são uma bagagem que devo carregar por toda a vida. D. Uma verdadeira legião acompanhou o enterro do Papa. Diversas pessoas, um número grande de pessoas, né? Muitas pessoas. Letra E. Ela anda nervosa porque está com uma penca de problemas. Está com muitos problemas, diversos problemas. Certo? Penca aqui quer dizer muitos, diversos. F. Na faculdade pude adquirir muita bagagem, muito conhecimento, né? Diferente daquela anterior, em que a bagagem era um peso, né? Um peso na consciência, que é muita experiência, muito conhecimento, tá bom? Então, bagagem quer dizer experiência, conhecimentos. 8. Às vezes, no momento de escrever um texto, usamos a palavra coisa, que não traz muitas informações ao leitor. Uma maneira de melhorar sua escrita é evitar usar essa palavra de forma vaga e sem necessidade. Então, coisa, nós devemos evitar o uso, porque coisa é uma palavra muito vaga, faz referência é muito vago, né? Então, nós devemos ser mais claros, mais específicos. Veja neste exercício como podemos usar substantivos específicos para substituí-la. Observe, a tristeza é uma coisa ruim. Coisa ali é o que? Sentimento. A tristeza é um sentimento ruim. Então, nós devemos fazer isso nas demais alternativas aí, nas demais letras. Então, é uma atividade bem divertida, pessoal. Nós vamos trocar o coisa, que é uma palavra vaga, por uma específica. Comprei várias coisas, 2 blusas, uma calça e 2 saias. Blusa, calça, saia, isso aqui é o que? São roupas, né? Então, comprei várias roupas, 2 blusas, uma calça e 2 saias. Peguei uma palavra vaga e substituí por uma específica. B. Estas são 2 coisas de que não gosto: falta de respeito e desonestidade. São 2 ações, 2 atitudes que não gosto, tá bom? Então, nós podemos substituir coisa, nós devemos, né, por atitudes. A linguagem é uma coisa muito importante para a humanidade. A linguagem, ela é uma capacidade, é a capacidade de nos comunicar, né? Todos nós temos essa capacidade. Então, linguagem é uma capacidade muito importante para a humanidade. D. Com o pensamento centrado em alguma coisa útil, é difícil uma pessoa se perder em algum objetivo útil. É difícil uma pessoa se perder. Aqui cabem outras opções, tá? Com o pensamento centrado em alguma meta útil, né? Inclusive mantém aí a concordância aqui, né? Em alguma meta útil, é difícil uma pessoa se perder. Uma das coisas mais perigosas que existem é a bomba atômica. Uma das armas mais perigosas é a bomba atômica. F. Li coisas no jornal que me preocuparam. Li notícias no jornal que me preocuparam. Ou li informações no jornal que me preocuparam. G. O discurso político é perigoso porque pode transmitir coisas erradas para as pessoas. A informação que é informações erradas para as pessoas. H. A adolescência é uma época perigosa, pois muitos experimentam coisas novas, experimentam sensações novas, ok?
9. Assinale a alternativa em que todas as palavras grifadas são substantivos. A. E também de técnicos de linhas de transmissão de energia que lutam contra o vento, pendurados a 30 metros de altura. Pessoal, vamos lá, nós sabemos que substantivos são nomes, né? Então aqui, linhas, nós temos um substantivo comum, certo? Linhas de transmissão, que é um pronome, né? Nós temos aqui um pronome ali relativo, e também de técnicos de linhas de transmissão de energia que lutam, sim, um pronome relativo. Ou não é pronome, não é substantivo. Então a nós já podemos descartar. Contra também não é nome de nenhum objeto, não é nome de, não denomina um ser, e sim é uma preposição, tá bom? Outra classe de palavras que nós estudaremos mais à frente, tá bom? Então o único substantivo que temos aqui é linhas, tá bom? Eu preciso marcar aquela em que todas as palavras grifadas são substantivos. B. Um operador de serras tinha uma chance de morrer em serviço 20 vezes maior que a média de trabalhadores em todos os outros setores. O único substantivo que eu tenho aqui é serras, ok? Vamos lá, nós temos aqui, tinha uma chance de morrer em serviço 20 vezes maior, a chance 20 vezes maior, então tenho aqui um adjetivo, né, uma classe que nós vamos ver depois, que a média dos trabalhadores em todos os outros setores. Aqui em outros nós temos um pronome indefinido, classe também que nós vamos ver depois. C. Os acidentes de trabalho, que nós temos um substantivo, a presença do artigo antes, nós sempre temos um artigo antes do substantivo. De trabalho tem probabilidades, também é um nome, tem as probabilidades muito maiores de serem fatais quando ocorrem em lugares de onde é impossível escapar. Nós temos aqui um substantivo comum. Então, é a letra C, né? Todas essas opções aqui são substantivos. D. Por incrível que pareça é verbo. Também é uma classe de palavras que nós veremos depois. É um substantivo, um verbo ali de ligação, depois nós veremos. Tem também é verbo, vem do verbo ter. Estudo também é uma forma nominal do verbo, né? Estudo. Verbo estudar. Então, tudo isso daqui é verbo. A maioria das mortes, aqui eu tenho um substantivo, mortes, ocorre naquelas é um pronome relativo, então não. E cantos remotos, aqui eu tenho um adjetivo, cantos é substantivo e aqui eu tenho um adjetivo, então o único aqui é a letra C, tá bom? Nós devemos marcar aqui é a C. 10. Leia a tirinha e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos lá, nós temos uma tirinha de pré-A. Vou olhar aqui no livro porque aqui está um pouco ilegível. Exercício. Aluno. Pré-A. 1. Passe para o diminutivo. O ladravaz feriu-se no espadagão. O ladrãozinho se feriu com o espadim. Algumas palavras são úteis, mas outras... Vamos lá. Para pré-A, é importante aprender todas as formas de aumentativo e diminutivo dos substantivos. Ele disse que falou que algumas são úteis, mas outras, quer dizer que não são todas úteis. Então, não é importante aprender todas, para ele não. B. Para pré-A, a existência de alguns substantivos no
O diminutivo não tem utilidade. Esse o aqui está de enxerido. No diminutivo não tem utilidade? Exatamente. Ele diz que alguns são úteis, outros não são úteis. Ou seja, não tem utilidade. É a B. Como a atividade solicitada pela professora é difícil, o PREA não sabe realizá-la? Não, ele realizou. Ele conseguiu realizar aqui. Então, essa está errada. D. Percebemos na tira a defesa da opinião de que atividades como essa devem ser praticadas na escola. Não é a defesa de que elas devem ser praticadas, né? Porque há alguns diminutivos que não são utilizados, né? Então, para ele, não, né? Então, não há essa defesa aí. Pessoal, nós terminamos a correção da atividade. Agora eu vou explicar rapidamente para vocês a produção textual que vocês vão realizar para a próxima aula, ou seja, para segunda-feira. Está no livro de Língua Portuguesa, páginas 206 e 207, tá bom? É a produção de um relato de viagem, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando agora. É bem tranquilo, tá bom? Eu vou explicar para vocês, façam lá a leitura também no livro, para vocês produzirem, tá bom? Vamos lá. Antes de começar a escrever, o texto que você produzirá agora será o relato de uma viagem ou um passeio interessante que você já fez. Pessoal, então vocês vão pegarem uma lembrança, uma viagem que vocês já fizeram, um passeio, algo interessante. Se você não foi para fora da cidade, para fora do estado, um passeio legal que você fez aqui dentro mesmo, em um parque, em um zoológico, em uma fazenda, na casa no interior, enfim, vocês vão escolher aí uma viagem ou um passeio que vocês fizeram. Escolheram? Vamos passar para frente. Enquanto eu estiver produzindo seu trabalho, atente para as características desse gênero textual. Nós já vimos as características do gênero textual, o relato, a descrição, né, dos detalhes do lugar, o que aconteceu de interessante, é na primeira pessoa, os verbos devem estar no passado, por exemplo, eu fui à fazenda, ou não devemos utilizar no presente, no caso tempo presente, eu estou na fazenda, não, é passado. O relato de viagem você vai escolher uma lembrança do passado e vocês vão utilizar o verbo no passado. Certo ano, eu fui para a fazenda e lá brinquei com o meu colega, eu conheci uma cachoeira, enfim, no passado, ok? Características do gênero. Se tiverem dúvida, voltem, assistam a aula sobre relato de viagem de novo, ou vão lá no início do capítulo 5 que tem algumas características desse gênero textual. Proposta. Durante a nossa vida, fazemos vários passeios ou viagens dignos de recordação, seja para um lugar distante, seja para uma outra cidade, seja para a casa de um amigo ou de um parente, que só podemos visitar nas férias. Qualquer viagem ou passeio interessante merece ser registrado. Esta será a sua oportunidade. Assim, procure recordar uma viagem ou um passeio marcante e o relate para seus colegas e seu professor, procurando deixar claro para eles porque essa experiência foi incrível. Então, você vai vai relatar aí sua viagem, vai falar por que ela foi tão marcante, foi porque você conheceu um lugar novo, foi porque você conheceu algum familiar, enfim, há N motivos aí. Vocês vão escolher aquela viagem, aquele passeio que marcou vocês e vocês vão contar e explicar por quê. Planejamento. Nos relatos de viagem é muito importante descrever os aspectos mais importantes, como paisagens, clima, perigos, distância, etc. Essas informações permitem ao leitor uma ideia de como eram os locais visitados e como foi a sua experiência. Assim, ao escrever seu relato, procure deixar claras informações importantes, como para onde foi feita a viagem, quem realizou essa viagem com você, qual foi o meio de transporte que vocês mais utilizaram, vocês enfrentaram frio ou calor,
Como era o lugar para onde vocês viajaram? Como era a paisagem que vocês viram durante a viagem? Tudo isso. Aqui são orientações. Devem colocar mais informações, mas aqui nós temos algumas essenciais. E aí lá no final nós temos lá um textinho interessante para se fazer a leitura, para fechar aí essa proposta, né? Marco Polo, o viajante. Os relatos de viajantes foram muito utilizados em épocas em que o conhecimento tecnológico ainda não contava com aparelhos tão eficientes como é hoje o GPS. Eles eram as melhores fontes para as pessoas conhecerem lugares longínquos que sequer imaginavam existir. Um desses viajantes foi o veneziano Marco Polo, 1254 a 1324, autor de um livro que serviu de guia para vários navegadores do século XV, como Cristóvão Colombo. Ele se tornou um dos precursores da geografia moderna, devido às informações que relatou sobre a Ásia Oriental, uma terra até então desconhecida para os europeus. Como se diz popularmente, Marco Polo andou mais que má notícia. Com apenas 17 anos, em companhia do pai e de um tio, ele fez sua primeira viagem, que durou 5 anos. Seu objetivo era chegar ao império chamado por eles de Catai, hoje China, ou Catai. Os viajantes atravessaram o Mediterrâneo, a Península Arábica, o Oriente Médio, a Cordilheira do Himalaia e a Índia. Passaram 17 anos na China e voltaram, bordejando o Mar da China, Sumatra, o Sri Lanka e o Golfo Pérsico. De volta a Veneza, ingressou na Marinha e pouco depois foi preso em uma guerra contra os genoveses. Na prisão, relatou suas lembranças de viagem para o escritor de romances de cavalaria Uccello, seu companheiro de cela, que escreveu As Viagens de Marco Polo. Então, As Viagens de Marco Polo conta aí os registros aí de viagens de Marco Polo. Bem, pessoal, terminamos aqui nossa aula. Se vocês tiverem dúvida em relação às atividades solicitadas, ao texto que é para produzir, vocês podem me procurar. Mas eu sei que vai ser bem divertido, tá bom para vocês? Então, até a próxima aula, bons estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Não hesitem em me procurar. Um beijo e um abraço. Até mais.